Fala aí galera, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa série de vídeos ali sobre o GitHub Actions. Então nós vamos fazer a nossa primeira pipeline com o Bicep, criando um storage account lá no Azure. Então vamos lá. Primeiro passo, vocês devem seguir esse tutorial aqui, porque vamos precisar criar uma secret para logar no Azure durante a execução da nossa pipeline. Então deve seguir esses passos aqui. Então você tem que criar uma service principal. Ele vai dar esse output, seguir esse passo a passo, ir lá no settings e criar essa variável com o nome de Azure Credentials, beleza? Então daí vocês podem acessar aqui o blog, eu vou deixar a descrição no vídeo, e crie essa variável e crie essa secret, pois ela é necessária para nossa automação. Então aqui nós vamos criar dois arquivos. O primeiro, nós vamos criar uma pastinha aqui, no meu caso é Workspace YouTube, vamos ter uma pasta oculta, GitHub/workflows, e aqui nós vamos criar o arquivo que ele é responsável ali pela nossa pipeline. Então vou colocar o nome storageaccount.yaml. E aqui eu vou criar o arquivo dentro do diretório files com o nome de storageaccount.bicep. Não vou entrar muito nos detalhes aqui do Bicep, porque nós temos um outro vídeo aqui no nosso canal que explica e mostra como você pode criar um arquivo .bicep. Então no primeiro parâmetro, nós vamos colocar um decorator description, um decorator mínimo length e um máximo length. O mínimo vai ser de 3 e o máximo de 24. Então esse parâmetro, o storage account name, ele só vai receber uma string que tem a quantidade mínima de 3 caracteres e máxima de 24. Ela não tem nenhum valor por default, então eu vou configurar ela dessa forma. O próximo passo, aí vamos entrar com o decorator novo, que ele é o allowed. Então, seguindo aqui o decoration description, dando a descrição ali para o nosso parâmetro. E aqui, esse decorator allowed, ele vai falar o que é permitido esse parâmetro location, que é um string, receber. Por default, ele vai receber essa location, mas ele permite essas outras 4 aqui. Nós vamos seguir o mesmo padrão para o tipo do storage account. Então, o tipo do storage account, ele também pode receber esses 4 valores aqui, mas por padrão, se não for definido, ele vai receber o standard LRS. Seguindo com nossa configuração, agora vamos criar as nossas tags. Então, as nossas tags também vamos colocar um decorator de description. E vamos colocar aqui 3 tags, uma de dev, uma de environment, uma do project e uma de owner. Então ali nós definimos todos os parâmetros que o nosso storage account vai receber. Seguindo, nós vamos criar em si o resource do storage account. Então eu coloquei o nome de STG e aqui nós precisamos passar alguns parâmetros. Então nós precisamos passar o name, o location, o SKU, o kind, o properties e o tags. Alguns parâmetros eles vão receber os valores que nós definimos ou vamos receber via pipeline aqui no início do nosso código. E os outros vai estar, por assim dizer, chumbado, que seria o kind, o access tier e esse parâmetro aqui da linha 40. Agora nós vamos criar os outputs. Então aqui é mais em questão didática, tá? De não perdermos ali as boas práticas de criar outputs, mas no GitHub Actions nós podemos pegar essas outputs, se necessário, e colocar em variáveis. Para quê? Para usar em outras actions ali no decorrer da nossa pipeline. Por exemplo, podemos capturar um IP, um nome, para algum propósito. Então nós vamos continuar aqui criando os nossos outputs. Agora nós vamos partir para a escrita do nosso arquivo de pipeline. Então aqui eu preciso definir um nome. Eu vou colocar esse nome, Deploy Azure Storage Account. Agora eu preciso definir o que vai trigar, o que vai acionar minha pipeline. Então o que vai acionar ela vai ser um commit na branch main. Tá? Então eu defini aqui. Agora eu começo a escrever os meus jobs. Então, nos meus jobs, o primeiro vai ser o deploy. E aqui eu tenho que definir qual máquina, qual runner ele vai usar para executar. Então eu vou selecionar o Ubuntu Latest. E agora eu vou escrever os meus steps. Nos meus steps eu vou usar minhas actions. Tá? As actions nós podemos encontrar ali no site ali do GitHub. Então aqui eu sempre gosto de procurar aqui pelo Actions GitHub Marketplace. Entramos no Marketplace. E aqui nós podemos encontrar actions. Tá?
Então poderia colocar Azure Login, vamos testar. Então aqui, ó, Azure Login é uma action, tá? Então aqui ele demonstra várias opções de usar essa action. Aqui nós vamos usar a Credentials, tá? Então a Azure Credentials nós definimos dessa forma, então eu posso aqui apenas copiar e colar. E a outra forma também que podemos... Também agora vamos procurar outra action. A próxima action aqui eu vou procurar é a de checkout. Checkout. Ele dá um checkout do nosso repositório ali. Então aqui tem toda a configuração. Então eu vou copiar. Deixa eu ver. Aqui. Não, vou copiar aqui, ó. Então aqui eu vou fazer o checkout antes. E no caso aqui da nossa action do login, eu quero colocar um name nela também. Vou colocar aqui que ela vai ser login to Azure. Ok, então aqui nós já definimos duas actions. A action de fazer o checkout do código e a segunda action nós definimos que vamos fazer login no Azure. Agora vamos partir para a nossa terceira action. O que nós precisamos fazer ali em sequência? Nós precisamos criar um resource group. Como que nós vamos criar ou verificar? Com o comando bash. Então vou escrever o comando bash fazendo um if. Então no meu comando if eu vou falar, ó, se não existir esse grupo, qual grupo? Bicep RG. Vou direcionar os logs de erro aqui para o barra dev barra null. Então, se ele não encontrar esse storage account, o que ele vai fazer? Ele vai criar um storage account. Ele vai criar. E aí eu quero que ele me fale, ó, criei o Resource Group. E se não tiver? Se não tiver, então se ele verificar que não tem, ele vai criar. Mas se ele verificar que tem, ele vai falar, ó, o Resource Group já existe. E aqui eu finalizo a minha... Então aqui eu finalizo a minha query. Tá? Então depois que ele passou por esse passo, eu vou definir outro passo, que seria a execução do deploy do meu storage account usando o Bicep. Como eu sempre falo, né? Quando trabalhamos com automação, nós temos que, primeiro, testar a automação, ver se os comandos funcionam e depois escrever numa pipeline para automatizar. E aqui podemos usar uma estratégia que eu vou definir aqui uma variável que vai ser short run ID. E nessa variável eu quero pegar um valor do run ID da pipeline, então esse aqui vai ser um número aleatório que a pipeline gera, e vai pegar ali os últimos caracteres para concatenar com o nome do storage, tá? Então, como que eu faço isso? Primeiro eu vou definir uma variável, eu vou dar um echo aqui, então eu vou pegar o valor dessa variável do GitHub, toda variável do GitHub ela vai começar com .github, então aqui eu vou pôr run ID, só que esse run ID, ele é grande, eu não sei aqui de cabeça a quantidade, mas eu vou pegar aqui apenas os últimos números ali. Então, beleza, aqui eu já defini a variável, ele vai me dar um número menor. Então, agora eu vou começar o comando para criarmos o nosso storage account. Beleza, então aqui criamos o nosso comando. Então, ele vai ser o Azure Deployment Group Create. Então, ele vai criar ali no Resource Group Bicep RG. Ele vai procurar o template na pasta Files. Notem aqui que nós temos uma pasta Files e o storage account.bicep. Então, aí é bom você verificar se esse nome está idêntico aqui, senão a pipeline não encontra. Daí ele vai passar uns parâmetros. Esses parâmetros são
os valores que o nosso arquivo.bicep ele espera receber. Ele espera receber um nome do storage account, uma location e um account type do nosso storage. Então aqui nós estamos passando esses parâmetros via pipeline. Tá? E onde que ele recebe, só recapitulando aqui, no início, nós temos esses parâmetros aqui. Ó. O primeiro ele vem vazio, o segundo ele tem um default e o terceiro ele tem um default. Nós podemos escolher entre esses valores. Se for valores fora do que foi definido aqui, ele vai quebrar e vai dar uma mensagem de erro. Então aqui ó, nós finalizamos o nosso arquivo de pipeline. Então, só recapitulando, nós definimos um nome aqui, definimos que quando ele realizar um push na main, ele vai iniciar esses jobs abaixo. Eu defini uma máquina que eu vou rodar no Ubuntu Latest. Usamos uma action de checkout, uma action de login do Azure e aqui nós utilizamos um bash script, por assim dizer, né? Linhas de comando ali do bash e aqui uma quarta action que também são scripts que nós estamos escrevendo aqui, beleza? Então aqui eu vou salvar e agora eu vou commitar no meu repositório e espero que a pipeline ela inicie e siga todos esses passos que nós definimos. Então aqui, galera, eu fiz uns ajustes que eu percebi que estava errado. Eu coloquei aqui a palavrinha group aqui no final. E o nome do arquivo aqui estava com underline, eu coloquei o tracinho igual tá ali no nosso nome do arquivo. Então aqui eu vou novamente fazer o commit e vamos aguardar a execução. Muito bem, então aqui nós conseguimos executar nossa pipeline e só fazendo um review, quais foram os passos aqui, tá? O primeiro passo foi fazer o checkout do nosso código, então ele dá aquele commit ali para baixar o nosso código que está no repositório para dentro do runner. Em seguida ele fez o login no Azure, e aqui ele fez a verificação se existia o storage account ou não. No caso, como não existia, ele veio aqui e criou o storage account. O próximo passo, ele criou aqui o nosso storage account. Agora eu percebi que ele deu o nome de run, porque eu esqueci de colocar aqui, ó. Vocês podem ajustar depois. Deploy storage account. Então ele veio aqui, criou o nosso storage account e finalizou a nossa pipeline. Então nós podemos observar aqui como é a estrutura de um arquivo de pipeline, como nós já vimos no vídeo anteriormente, mas agora a gente aprofundou um pouco mais, colocou uns scripts, rodamos um arquivo aqui de Bicep, essa automação. Então assim nós conseguimos automatizar. Então qual que é a tendência? Nossa tendência aqui agora é colocarmos essa pipeline, por assim dizer, mais próxima da realidade do dia a dia para você conseguir aplicar aí na sua empresa. Então aqui nós finalizamos o nosso lab. Então deixa o seu like, compartilha com quem está aprendendo Azure, quer aprender automação, está curioso aí com Bicep. Marca o sininho para você receber a notificação quando publicarmos um novo vídeo. Beleza? Então, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.